Bom dia a todos. Nós estamos na sessão do Serviço de Genética Médica do Complexo UPS-UPBA, com a doutora Viviane Giraldez, e ela vem conversar hoje com a gente sobre genética, que é um tema relativamente recente na genética, um conhecimento que está cada vez mais crescendo, e ela vai abrilhantar a gente com a aula dela. Ela possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, é minha conterrânea do Espírito Santo. Fez residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e tem residência pelo INCOR, né, da USP também. Realizou um fellowship pelo Bright and Women's Hospital em Harvard, e atualmente é cardiologista do INCOR e atua nas áreas de aterosclerose, inflamação, obesidade e dislipidemia. Ela também faz parte da equipe médica de check-up do Grupo Fleury e trabalha muito com essa parte de cardiogenética dentro do grupo, então tem aí um conhecimento acumulado muito bom. Professora Viviane, a palavra está com você. Precisa só abrir o microfone. Me ouvem? Ah, tá bom. Larissa, obrigada pelo convite. Doutora Angelina, agradeço muito por participar dessa sessão. É um prazer enorme e eu espero que eu consiga atender às expectativas, enfim, passar um pouco de conhecimento sobre cardiogenética e eu pretendo nesses próximos minutos falar realmente um pouco mais sobre a aplicabilidade clínica desses testes dentro da cardiologia, né? Como a Larissa falou, né, esse é um tema relativamente novo, né? Nós já sabemos que os testes genéticos se aplicam a muitas áreas dentro da medicina, mas na cardiologia não é diferente, né? E esse espaço vem sendo ganho gradativamente pela genética dentro da medicina cardiovascular. Esse é um timeline, né, uma linha do tempo aqui mostrando alguns avanços da pesquisa em genética e genômica dentro da medicina cardiovascular, né? Essa timeline foi marcada por várias descobertas que começaram principalmente a partir da década de 70. Eu diria que o primeiro grande marco foi a descoberta de mutações que afetavam o receptor do LDL, né, que determinavam a hipercolesterolemia familiar. Depois disso vieram várias descobertas em outras doenças dentro da cardiologia. E mais recentemente, né, tem havido muita descoberta, enfim, uma ampliação do conhecimento, não apenas em relação a novas mutações em doenças monogênicas, mas também em relação a polimorfismos, ou seja, variantes de pequeno impacto que determinam condições poligênicas, né? Então, hoje nós sabemos, né, da influência da genética tanto em doenças monogênicas, como também em várias condições poligênicas que são muito comuns à cardiologia. Então, a gente poderia dividir essa timeline em dois grandes períodos, né, com o marco, né, do sequenciamento do genoma como um divisor de águas, né? Até o genoma humano, as descobertas eram basicamente dirigidas a mutações, variantes implicadas em condições monogênicas, e depois disso expandiram-se também os conhecimentos em relação às condições poligênicas, né? E, como eu falei, essas condições poligênicas ou monogênicas são genéticas, né, mas elas são determinadas por variantes de tamanho diferente. Então, as condições poligênicas são principalmente determinadas por variantes de pequeno efeito, né? Elas isoladamente são fracas, né, em relação ao seu efeito, mas quando herdadas em conjunto, né, elas têm uma força importante que pode inclusive se assemelhar à força de uma condição monogênica, né? Então, geralmente, para que haja um fenótipo numa condição poligênica, essas variantes têm que ser herdadas em conjunto,
Então, um exemplo comum é a própria hipertensão, a própria dislipidemia, né? A hipercolesterolemia é frequentemente poligênica. A doença arterial coronária, que é a doença que mais mata no mundo, né? E é obviamente o carro carro de frente, né, da cardiologia, é uma condição frequentemente poligênica, né? Então, só para exemplificar, a gente tem aqui um artigo de revisão de 2017, publicado na Nature Reviews Genetics, mostrando, né, o número de losses genéticos distintos para a doença arterial coronária. Vejam, até aquele momento, e talvez isso já esteja até desatualizado, eram cerca de 60 losses genéticos implicados na doença arterial coronária, né, envolvidos em lípides, né, no metabolismo de lípides, no metabolismo inflamatório, né, em relação à proliferação celular, remodelamento vascular, enfim, em relação a vários campos, né, que podem influenciar, então, a gênese de uma doença arterial coronária. Qual a importância dessas condições poligênicas? A importância é enorme, porque, pelo menos dentro da cardiologia, embora as doenças monogênicas sejam muito importantes, sejam muito marcantes, as condições poligênicas são muito mais frequentes. Então, do ponto de vista de risco atribuível, né, essas condições poligênicas acabam sendo muito mais relevantes numericamente do que as próprias condições monogênicas, né? Mas a aplicabilidade clínica de testes para condições poligênicas ainda é algo a ser discutido, amadurecido, né? Então, até lá, vamos nos focar nas condições monogênicas, que são realmente condições em que a genética tem uma grande importância e é fundamental conhecermos a genética aplicada a essas condições dentro da cardiologia e fazermos o melhor uso deles, né, desses testes genéticos. As condições monogênicas, como ilustradas aqui nesse slide, né, são determinadas por mutações isoladas, né, únicas mutações, por isso são chamadas de monogênicas, mas essas mutações isoladamente têm uma força suficiente para causar o fenótipo. Bom, quais são os instrumentos utilizados para a determinação dessas doenças monogênicas, né? Existem várias ferramentas que são utilizadas geralmente dentro de uma plataforma chamada de NGS, que é o Next Generation Sequencing, que é a plataforma utilizada na maioria dos serviços de genética que fazem rotina, porque é uma plataforma que permite o sequenciamento de amplas regiões do genoma num tempo relativamente curto, né? São o painel de genes, o exoma e o próprio genoma. Obviamente, dentre essas ferramentas, o painel de genes é a ferramenta mais comum utilizada na rotina, pelo menos dentro da cardiologia, né? Então, aqui nesse painel são reunidos alguns genes que já são conhecidamente implicados naquela condição que você pretende pesquisar. Então, se a suspeita do indivíduo de que ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, ele vai então ser submetido a um painel de genes que são conhecidamente implicados nas cardiomiopatias hereditárias, por exemplo, né? Então vejam aqui, nesse painel, são sequenciados apenas os genes, na verdade, os exons desses genes, que são as regiões codificantes desses genes, que estão implicados naquela doença ou naquele grupo de doenças que você pretende pesquisar. O exoma, por outro lado, vai pesquisar todos os exons, como o próprio nome diz, né, o estudo dos exons, todos os exons daquele indivíduo. Então, não apenas aqueles implicados em um grupo de doenças, mas todos os exons do indivíduo. E o genoma vai sequenciar todos os genes, não só os exons, mas também regiões não codificantes, né? Então, dentro da cardiologia, sem dúvida nenhuma, o painel de genes é a ferramenta mais utilizada. Bom, e quais são, então, as doenças cardíacas hereditárias que têm seus painéis específicos, né? Mais comuns e que devem ser realmente mencionadas numa aula de cardiogenética, né? Eu diria que existem 4 grandes grupos dentro da cardiologia em que a genética é muito importante em relação à pesquisa de doenças monogênicas, né? Então, seriam as cardiomiopatias hereditárias,
As arritmias hereditárias, também chamadas de canalopatias. Também existe um grupo de dislipidemias hereditárias, eu vou basicamente me focar na hipercolesterolemia familiar, e também o grupo das aortopatias, né, que se caracterizam principalmente por aneurismas torácicos e dissecções aórticas de origem genética, como, por exemplo, a síndrome de Marfan. Bom, em relação às cardiomiopatias, né, as cardiomiopatias, elas são caracterizadas por desordens do miocárdio, né? Então, da parte muscular do coração, caracterizadas por anormalidades estruturais e funcionais do músculo, na ausência de causas secundárias que poderiam justificar aquela desordem, né? Então, na ausência de doença coronária, hipertensão, valvopatia ou mesmo doença cardíaca congênita, suficiente para causar essa anormalidade miocárdica, né? E existem várias cardiomiopatias dentro desse grupo, né? Existem algumas classificações. Essa é uma das classificações mais recentes, embora já tenha aí 12 anos, né? Que foi a classificação europeia, né? Realizada em 2008, que realmente dividiu essas cardiomiopatias em 5 grupos, né? A cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia que hoje é chamada de arritmogênica, mas era antigamente chamada de displasia arritmogênica de ventrículo direito, né? Ela teve uma mudança do nome porque não é só o ventrículo direito que pode ser afetado, embora seja o mais frequente. A cardiomiopatia restritiva e aquelas que não eram classificadas naquele momento, né? E eu citaria uma delas, que é o ventrículo esquerdo não compactado, né? Que a gente também vai comentar. Essas cardiomiopatias podiam ser familiares ou genéticas, né? E existiam aquelas que não eram familiares ou não genéticas, até porque não se encontrava um fator genético capaz de justificá-la, né? A gente vai se focar, obviamente, nas cardiomiopatias genéticas. Bom, a prevalência dessas cardiomiopatias, enfim, de todas essas doenças cardíacas hereditárias, é relativamente baixa, mas existem algumas exceções, né? Então, por exemplo, aqui dentro das cardiomiopatias, vejam que, por exemplo, em adultos, aqui a cardiomiopatia hipertrófica e a cardiomiopatia dilatada são relativamente frequentes, chegando a uma frequência de 1 para 250, 1 para 500, né? A displasia arritmogênica de ventrículo direito, né, já é um pouco mais rara, com uma frequência aí 10 vezes menor, né, 1 para 2.000, 1 para 5.000. Dentro das canalopatias, né, a síndrome do QT longo, 1 para 2.000, né, síndrome de Brugada, mais ou menos isso ou um pouco menos, e aqui a taquicardia ventricular catecolaminérgica, polimórfica, também um pouco mais rara, 1 a cada 5.000, 10.000, né? Bom, queria falar um pouco de algumas características da genética das cardiomiopatias, né? É claro, cada uma tem suas características, mas existem algumas características que são similares entre elas, né? Então, todas elas são muito variáveis, né? Essas cardiomiopatias são extremamente heterogêneas na sua expressão clínica. Também em relação à genética em si, diversos genes podem causar a mesma doença e diversas mutações em cada um desses genes também podem estar implicadas, né? Também existe um background genômico muito variável nessas cardiomiopatias, né? Determinando a precocidade ou uma expressão mais tardia dessa doença nesses indivíduos, né? E o estilo de vida, as exposições que esse indivíduo apresentou ao longo da vida também vão determinar uma maior precocidade ou uma expressão mais tardia, né? Então eu gosto muito desse slide, embora seja um slide relativamente antigo, né, de uma publicação de 2011, que mostra exatamente a importância, né, de exposições, de doenças que acontecem pelo caminho para contribuir para essa exposição, para esse fenótipo, né, na verdade. Então, o indivíduo pode herdar uma mutação. Muitas vezes, essa mutação não tem uma penetrância alta, é uma penetrância relativamente baixa, que aumenta com a idade e que aumenta também
com a presença de exposições, por exemplo, a doenças, né, hipertensão que aparece pelo caminho, ou uma exposição a drogas cardiotóxicas, ou uma infecção viral, que podem fazer com que aquela doença, aquela cardiomiopatia aflore. Em relação aos genes envolvidos, né, existem genes que são tipicamente envolvidos em cada uma das cardiomiopatias, mas existe muita sobreposição de genes, né? Então, por exemplo, aqui vocês veem, né, os genes sarcoméricos relacionados a sarcômero cardíaco são comuns a várias cardiomiopatias, né? Então, a dilatada, a hipertrófica e mesmo ao ventrículo esquerdo não compactado, né? Por outro lado, a displasia ritmogênica de ventrículo direito tem genes muito característicos que são relacionados aos desmossomos, né? Bom, então falando um pouco sobre cada uma dessas cardiomiopatias, né? Então a cardiomiopatia hipertrófica é a primeira que eu gostaria de comentar, né? Como todos sabem, ela é caracterizada por uma hipertrofia inexplicada de ventrículo esquerdo, ou seja, que não tem uma explicação em doenças secundárias, né, uma hipertensão arterial, uma doença valvar aórtica, por exemplo, geralmente é septal assimétrica, e é uma doença que, como eu falei em relação às cardiomiopatias de uma forma geral, ela é extremamente variável na sua apresentação. Então, existem muitos indivíduos que são assintomáticos, que talvez nunca apresentem nenhum sintoma, e aqueles que vão apresentar desde insuficiência cardíaca, angina, síncope, fibrilação atrial e mesmo morte súbita, né? Então, depende muito também do quão hipertrofiado é esse ventrículo esquerdo, enfim, de uma série de questões anatômicas aí provocadas pela doença, né? É uma desordem monogênica, autossômica dominante, né? As mutações nos genes, em geral, vão codificar proteínas do sarcômero cardíaco. Então, os genes mais envolvidos são aqueles implicados em alterações de proteínas do sarcômero cardíaco, né? A prevalência, como a gente já tinha comentado, é em torno de 1 para 500 em estudos clínicos. Obviamente, muitos desses indivíduos que têm a cardiomiopatia hipertrófica não vão ter a identificação das mutações, né? Então, isso, enfim, é explicado por uma série de questões, talvez mutações ainda não conhecidas, talvez genes ainda não conhecidos, ou, enfim, talvez polimorfismos que possam contribuir, que não sejam capturados aí por um teste genético, que é para doenças monogênicas, né? A penetrância, como eu falei, é incompleta, é mais baixa entre os jovens e realmente vai aumentando com a idade. Então, muitas vezes, o diagnóstico clínico pode ser retardado se esperarmos os sintomas clínicos do paciente, né? Aqui a representação, né, de um coração de autópsia, né? Vejam aqui um coração ventrículo esquerdo extremamente hipertrofiado, né? Causando aqui uma aparente obstrução aqui da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Que é uma das grandes causas de angina, síncope e mesmo morte súbita, né? Então, no momento da sístole, muitas vezes, durante um esforço, pode acontecer a obstrução aqui dessa via de saída e o indivíduo sincopa ou mesmo pode apresentar uma arritmia fatal e uma morte súbita, né? Aqui é uma figura de um histopatológico mostrando aqui um desarranjo, né, dos cardiomiócitos. Não apenas existe a hipertrofia desses cardiomiócitos, mas existe um desarranjo, quer dizer, eles estão organizados ali no tecido, né? Bom, aqui os genes mais implicados, né? Existem vários genes, mas consensualmente os genes mais frequentemente implicados na cardiomiopatia hipertrófica são 8, né? Aqui envolvidos com sarcômero. Entre esses 8, eu citaria principalmente o MYH7, né? Que é a cadeia pesada, né, da
miosina, e o MYBPC3, que é a proteína C ligadora da miosina, né? Então, em torno de 75% dos probandos, né, em que uma mutação é identificada tem mutação no MYH7 e MYBPC3. Realmente são as mais comuns, né, os genes mais comumente implicados. Mas, como eu já tinha falado, muitos casos, né, suspeitos de cardiomiopatia hipertrófica não tem uma mutação identificada. Essas mutações são encontradas em até 60% dos probandos nos estudos que incluíam esses 8 genes. E, obviamente, como funciona para muitas doenças genéticas, não só dentro da cardiologia, o maior índice de detecção é entre aqueles casos mais graves, né? No caso da cardiomiopatia hipertrófica, entre aqueles probandos que tenham uma doença mais precoce, então o jovem, né, que tem esse quadro clínico, ele tem uma chance maior de encontrar uma mutação, maior severidade da hipertrofia, né? Geralmente, a gente pensa na cardiomiopatia hipertrófica com uma espessura, né, de 15 ou mais, né, 15 milímetros, mas existem aqueles indivíduos com 30, por exemplo, né, existe uma chance maior de se encontrar uma mutação em indivíduos com maior severidade da doença. Na hipertrofia septal assimétrica versus uma hipertrofia mais difusa, né? Naqueles indivíduos que tenham uma história familiar de cardiomiopatia hipertrófica, também existe uma chance maior de que se encontre a presença de uma mutação. Em relação à correlação entre o genótipo e o fenótipo, quer dizer, olha, existe importância em se encontrar um determinado genótipo, uma determinada mutação em relação à apresentação clínica daquele indivíduo? Existe esse tipo de correlação, mas essa correlação não é tão forte a ponto de usarmos isso na rotina. Olha, encontramos essa mutação, então o indivíduo vai ter esse tipo de apresentação. Não, na cardiomiopatia hipertrófica isso não é tão importante como, por exemplo, eu vou citar mais para frente, na síndrome do QT longo, né? Ou mesmo em algumas cardiomiopatias dilatadas. Então, isso não é tão consistente como em outras condições, né? Bom, existem muitas implicações do teste genético na cardiomiopatia hipertrófica, né? Então, as implicações são para o indivíduo em si, para o probando e, obviamente, para os familiares. As implicações do teste genético para os familiares na cardiomiopatia hipertrófica são claras, né? Obviamente, aqueles indivíduos familiares, né, de um indivíduo probando com a mutação identificada vão ter que ser monitorados, né? Não existe ainda um tratamento para esses familiares não afetados, né? Mas eles vão ser acompanhados, ao passo que aqueles indivíduos familiares que vieram sem mutação não precisam ser acompanhados, então são dispensados desse acompanhamento. Isso já é uma grande importância, né? É claro que alguns indivíduos com mutação podem nunca apresentar nem a hipertrofia ventricular, né? Eles podem ter até uma hipertrofia leve, nunca apresentar sintomas, mas alguns podem não apresentar nem a hipertrofia, né? Mas é importante que se saiba, porque eles podem transmitir, obviamente, a mutação a seus filhos, e essa mutação tem importância nos filhos, porque, como eu falei, existe uma interação forte com o ambiente, que pode realmente fazer aflorar a doença. Então, o conhecimento da presença da mutação patogênica é importante para os familiares, tendo eles sintomas ou não, né? Agora, para o probando, é extremamente importante saber que se trata, de fato, de uma cardiomiopatia hipertrófica causada por genes sarcoméricos, né? Porque quando se tem um quadro que se assemelha à cardiomiopatia hipertrófica pelos exames de imagem, muitas vezes a doença que está ali não é exatamente a cardiomiopatia hipertrófica per se. Existem doenças que simulam a cardiomiopatia hipertrófica, que são muito conhecidas dos geneticistas, né? Menos até pelos cardiologistas, e que não vão ser diferenciadas clinicamente. Só o teste genético pode realmente oferecer essa confirmação, seja da cardiomiopatia hipertrófica, seja dessas outras fenocópias que nós chamamos, que são realmente quadros muito similares ao quadro clássico de cardiomiopatia hipertrófica, né? E aí, nesse caso, as implicações são muito importantes, implicações tanto do ponto de vista prognóstico, quanto do ponto de vista terapêutico. Então, algumas dessas fenocópias são a doença de Fabry,
que é causada por mutações, né, no gene da galactosidase, né? No caso da doença de Fabry, existe, na verdade, a deposição, né, é uma doença de depósito, existe a deposição de glicoesfingolipídios, né, nos cardiomiócitos, então ela não é uma hipertrofia propriamente dita, mas um depósito desses glicoesfingolipídios, e isso não é identificável por um exame de imagem, nem mesmo por uma ressonância, né? Mas é uma doença, obviamente, que tem doenças extracardíacas, manifestações extracardíacas, que podem sugerir manifestações renais, em pele, em olhos, né? E tem uma implicação terapêutica importante, já que existe a terapia de reposição enzimática, que pode realmente fazer toda a diferença para essa doença, né? Existem outras doenças também que têm um diagnóstico diferencial com cardiomiopatia hipertrófica, como a doença de Danon, causada por mutações no gene da LAMP2, né? Ela é mais caracterizada por uma cardiomiopatia infantil, né, em crianças, com uma densidade grande de arritmias, tem um prognóstico pior, e nessa doença de Danon, geralmente existe uma triagem precoce para o transplante, né? Então, daí também a importância em se saber, é uma doença de evolução reservada e muito rápida. A PRKAG2 é uma doença também que se parece com a cardiomiopatia hipertrófica na imagem, né? E que tem uma alta incidência de distúrbios de condução. O gene é o de mesmo nome, PRKAG2, né? A amiloidose, que é uma doença mais conhecida, né? Que pode ser genética ou adquirida, né? E no caso da amiloidose hereditária, cardíaca hereditária, é causada por mutações no gene da TTR, né? Que é da transtiretina, que a gente vai comentar mais para frente. Também muito importante saber que se trata de uma amiloidose e não de uma cardiomiopatia hipertrófica por implicações terapêuticas, né? A terapêutica é completamente diferente. Então, no caso da cardiomiopatia hipertrófica, é classe 1, quando se tem um indivíduo com alta suspeita, que se faça o diagnóstico genético, né, pelas implicações prognósticas e terapêuticas que eu comentei, uma diferenciação com fenocópias, e também é classe 1 fazer o teste da mutação, a pesquisa da mutação, né, nos familiares que tenham o caso índice com a mutação identificada, né? Então, é muito importante o teste genético na cardiomiopatia hipertrófica. Na cardiomiopatia dilatada, já existe uma certa diferença, né? Eu vou mostrar para vocês que o teste genético ele é mais importante em alguns casos, né? A cardiomiopatia dilatada é caracterizada, então, por uma dilatação ventricular com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, também sem uma causa secundária definida, né? Obviamente aqui não foi por um infarto, não foi por uma valvopatia, não existe uma causa secundária, e daí uma chance de ser realmente uma causa genética envolvida, né? Principalmente quando existe um histórico familiar de cardiomiopatia dilatada, né? Cerca de 50% das cardiomiopatias dilatadas não isquêmicas sem etiologia identificada podem ter causas genéticas. Então, as causas genéticas vêm sendo cada vez mais reconhecidas dentro do campo das cardiomiopatias dilatadas. Em geral, a herança é autossômica dominante, então realmente ela é mais frequente do que a gente pode imaginar. Aqui o exemplo, né, numa ressonância de dilatação aqui do ventrículo esquerdo, e, consequentemente, levando uma disfunção desse ventrículo esquerdo, né, levando à insuficiência cardíaca. O reconhecimento, como eu já falei, é limitado, né, da cardiomiopatia dilatada familiar, isso porque muitas vezes o indivíduo, por exemplo, que seja de meia idade, né, e desenvolva uma cardiomiopatia dilatada familiar, ele já é hipertenso, ele pode ter até placas coronárias, e muitas vezes o médico acaba atribuindo aquelas causas secundárias
o quadro de cardiomiopatia dilatada, né? Então, ele acaba não pesquisando a contribuição genética para aquele quadro, né? Como eu falei, também a penetrância é incompleta, então, muitas vezes, os indivíduos desenvolvem realmente na meia-idade para frente, né? Então, acaba havendo essa confusão com cardiomiopatias secundárias a outras causas. Existe uma grande heterogeneidade genética também, então tudo isso acaba contribuindo para um retardo no diagnóstico, enfim, na pesquisa, né, de uma cardiomiopatia dilatada de origem genética. Os genes associados à cardiomiopatia dilatada codificam proteínas que participam de diversos processos biológicos dentro dos cardiomiócitos, né? Então eu coloquei aqui, na verdade, só os processos biológicos aqui, né, nos quais os genes podem realmente estar implicados na cardiomiopatia dilatada. Então, desde genes relacionados a sarcômero, assim como na cardiomiopatia hipertrófica, mas também citoesqueleto, homeostase eletrolítica, função mitocondrial, etc. Né? Mas eu citaria alguns genes, né, que são mais importantes para a geração da cardiomiopatia dilatada genética, né? As mutações sarcoméricas, principalmente mutações na titina, né, são talvez as mais frequentes, né? Então, o gene da TTN, que também todo geneticista conhece, é um gene muito frequentemente encontrado, né, em testes genéticos, porque é um gene gigantesco, codifica a titina, e é a causa mais frequente de cardiomiopatia dilatada hereditária, né, sendo responsável por 15 a 20% de todos os casos. Mas eu diria que mais importante do que identificar uma mutação na titina, né, no gene da TTN, seria a identificação de mutações em alguns outros genes, porque aí, nesse caso, haveria realmente algumas implicações diferentes no manejo dessa cardiomiopatia dilatada, né? Então, mutações em genes que afetam, né, por exemplo, a homeostase eletrolítica, né, o gene da PLN, né, que codifica o fosfolambano, que regula o transporte de cálcio, e também no gene da SCN5A, que é o mesmo gene implicado na síndrome de Brugada, que é uma proteína do canal de sódio. Essas são mutações que levam a uma expressão clínica diferente dentro dessa cardiomiopatia, com mais arritmias ventriculares, inclusive um quadro que se assemelha, né, ao da displasia ritmogênica de VD, ou cardiomiopatia ritmogênica, né? Da mesma maneira, também tem mutações que se encontram no gene da LMNA, que codifica a lamina AC, né? Então, em particular, mutações que afetam a lamina, né, são mutações que são muito importantes na determinação do manejo, são algumas peculiaridades, nuances no manejo dessa cardiomiopatia que serão diferentes, né? Então, por que isso? Porque também ela afeta fortemente o sistema de condução, né? É um forte preditor de doença progressiva no sistema de condução e morte súbita. Então, nesses indivíduos portadores de mutação na lamina, né, os esportes competitivos devem ser proibidos, né? E o CDI, né, que é o cardiodesfibrilador, deve ser considerado para tratar arritmias ventriculares nesses indivíduos, né, com mutações no gene da lamina. Então, aqui as implicações prognósticas e terapêuticas são importantes, né? Então, aqui fechando a cardiomiopatia dilatada, o que é considerado classe 1 para você fazer o teste genético? Quando você realmente suspeita de que aquela cardiomiopatia dilatada possa ser causada, né, por mutações no gene da lamina ou, por exemplo, do SCN5A, né? Porque aí realmente existem algumas nuances no manejo desses pacientes. No restante, quando você não desconfia desses genes implicados, ela pode ser útil da mesma maneira, quer dizer, não é consensualmente útil, mas pode ser útil na medida em que você sabe que a origem ali é genética e você poderá fazer o rastreamento dos familiares daqueles indivíduos, caso o índice com mutações identificadas. Em relação à cardiomiopatia ritmogênica, né, que eu falei, que é a displasia ritmogênica de ventrículo direito, é uma causa importante de morte súbita
jovens, então juntamente, né, com a cardiomiopatia hipertrófica é uma causa importante também de morte súbita em jovens. Ela é causada pela substituição fibrogordurosa do miocárdio, então gradualmente o miocárdio, o músculo cardíaco, vai sendo substituído por tecido fibrogorduroso, principalmente o ventrículo direito. E com isso existe aí a formação de focos arritmogênicos, né, por esse tecido fibrótico, gorduroso ali dentro do miocárdio, né, então suscetibilidade a arritmias ventriculares e morte súbita. E não há um método único gold standard de diagnóstico dessa cardiomiopatia. Então os exames de imagem obviamente ajudam, mas muitas vezes existe dúvida. Então, existe a necessidade de um conjunto de dados, né, familiares, genéticos, né, anormalidades eletrocardiográficas, arritmias e alterações ventriculares, estruturais e funcionais. Então, a genética faz parte desse conjunto de dados, né? Então, o diagnóstico genético é muito importante para que se feche um diagnóstico, né? Os genes envolvidos são vários, mas principalmente 5 genes, que são aqueles genes que codificam as proteínas desmossomais, né? E essas proteínas são muito importantes, aqui como mostra a figura, para fazer a ancoragem entre os cardiomiócitos. É assim que eles ficam ancorados uns aos outros. Se existe um defeito nessa proteína, né, essa ancoragem pode ficar ineficiente, esses cardiomiócitos podem se destacar uns dos outros, podem então sofrer apoptose e aí começarem a ser substituídos por um outro tipo de tecido, né. Aqui então um exemplo, né, um achado aqui, um coração fruto de necrópsia, mostrando aqui uma grande dilatação do ventrículo direito, com afilamento dessa parede, né, com substituição aqui por tecido gorduroso. Aqui vocês veem no anátomo patológico a substituição por fibrose e tecido gorduroso, e aqui numa ressonância mostrando esse afilamento, né. Aqui só algumas alterações eletrocardiográficas que podem acontecer, como a chamada onda epsilon, né, no eletro. Bom, como eu falei, quais são as implicações, né, do teste genético na cardiomiopatia arritmogênica? Obviamente, ela faz parte do diagnóstico, então é um grande auxílio para esse diagnóstico, né? Então, como na verdade o diagnóstico é feito por 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, ou 4 menores, né? Se a mutação patogênica é um dos critérios maiores, ela pode ajudar muito nesse diagnóstico, né? Existem também, a partir do diagnóstico fechado, né, implicações no estilo de vida, né? Então, não apenas os indivíduos afetados, mas também os portadores da mutação patogênica nesses genes dos desmossomos não devem participar em atividade competitiva ou de alta performance. Então, existe uma implicação no estilo de vida absolutamente fundamental, né? Então, esses indivíduos com diagnóstico fechado, eles já não podem participar porque a doença é uma doença que progride mais com esporte de alta performance, né? Implicações terapêuticas, o beta-bloqueador é indicado para aqueles indivíduos que já têm o diagnóstico clínico, né? Mas aqueles indivíduos que enfim, não tem sintomas, mas que tem já o diagnóstico genético, ele pode fazer uso profilático do beta-bloqueador, né? Então, isso pode ser importante também para a evolução da doença. Então, mais uma importância de se fazer, por exemplo, nos familiares, o teste genético, né? Bom, em relação à cardiomiopatia restritiva, né? A cardiomiopatia restritiva é aquela que, como o próprio nome diz, é causada por uma restrição principalmente dos ventrículos, né? Então, o coração é um coração duro, e ele pode ser duro por vários motivos, né? Seja porque o músculo é duro, então a doença é do músculo em si, por hipertrofia, por exemplo, é uma doença primária do músculo, né? Pode ser por infiltração, né, de algum material que vai endurecer aqueles ventrículos, por exemplo, ou mesmo os átrios, como por exemplo a amiloidose, que a gente vai comentar. Existem aquelas doenças de depósito, como a gente comentou, a doença de Fabry é um dos exemplos, né? Mas tem a doença de Gaucher, doenças de depósito de glicogênio, como a doença de Denham, né?
Existem também, por exemplo, as restritivas endomiocárdicas, enfim, todas essas doenças, elas podem ser hereditárias e também existem aquelas doenças que foram adquiridas, né? A doença que eu vou comentar, dentre as restritivas, é a amiloidose, que eu acho que é uma doença que vem sendo muito comentada, até por causa das novas drogas que têm sido utilizadas com algum sucesso, né? Então, isso realmente aumentou o interesse pela amiloidose. Então, a amiloidose é uma doença causada pela deposição de proteínas de estrutura terciária instável, que elas se empacotam, se agregam e formam depósitos de fibrilas amiloides, né? A amiloide cardíaca, obviamente, decorre do depósito no espaço extracelular cardíaco. Então, não é nem o cardiomiócito, é o espaço entre as células que se torna infiltrado por essas fibrilas amiloides. Existem mais de 30 proteínas que podem formar essas fibrilas, mas a maioria dos casos de amiloidose cardíaca, né, elas são causadas por, enfim, dois tipos diferentes, eu diria, né? A imunoglobulina de cadeia leve, né, que é a chamada de AL ou de sistêmica primária, e a amiloidose por transtiretina, né, que é uma outra proteína produzida pelo fígado. Por outro lado, a amiloidose por transtiretina, ela pode ser hereditária, que é no caso a doença que a gente vai comentar, ou pode ser causada por uma transtiretina selvagem, né, que geralmente acontece em indivíduos mais idosos. Então, mesmo a transtiretina selvagem, o wild type, pode se acumular no coração e provocar uma doença muito parecida com a amiloidose por transtiretina mutante, né? Então, aqui só mostrando uma figura que ilustra aqui a amiloidose de cadeia leve, né? Então, aqui plasmócitos produzindo, né, essas cadeias leves que enfim, acabam se agregando e formando essas fibrilas amiloides que vão se depositar no coração. E aqui a amiloidose por transtiretina, provocada, obviamente, pela transtiretina, que é uma proteína muito grande, é um tetrâmero, né? Existe a dissociação desses monômeros, né? Quer dizer, dos tetrâmeros em monômeros que podem se reassociar de forma errada, né? E formar essas fibrilas. E essa transtiretina, como eu falei, ela pode ser selvagem, né, ou wild type, ou pode ser mutante. E, obviamente, o teste genético vai diagnosticar apenas a mutante, né? Bom, como eu falei, a amiloidose por TTR hereditária, né? Ela é causada por mutações, né, no gene da TTR, que se localiza no cromossomo 18, autossômica dominante. Existem várias mutações, mais de 130, a penetrância também é variável, aumenta com a idade. Existem várias mutações e existem algumas particularmente conhecidas, como, por exemplo, a mutação pontual no gene da TTR, que leva à substituição da valina por metionina na posição 30 da proteína, né? Então é conhecida como a mutação Val30-MET, que é a mutação mais conhecida no Brasil, né? Aqui vocês veem, né, a deposição desses agregados, dessas fibrilas amiloides, em alguns órgãos, por exemplo, no coração, que é o objetivo da aula, né, levando a cardiomiopatia restritiva, mas existe a deposição em outros locais, e um dos grandes exemplos realmente são os nervos periféricos, levando a uma neuropatia autonômica e periférica, né? Bom, existem várias implicações do teste genético para amiloidose, né? Desde diagnósticas, obviamente, para você saber que se trata de uma amiloidose por transtiretina mutante, né? Existem implicações prognósticas e existem implicações terapêuticas, né? Aqui só mostrando para vocês, obviamente não vou descrever esse fluxo aqui de diagnóstico da cardiomiopatia, né, amiloidótica, mas mostrando para vocês que o teste genético se encontra nesse fluxo, principalmente para diferenciar a cardiomiopatia por transtiretina da mutante da selvagem, né? Existem implicações terapêuticas, existem hoje diversas drogas utilizadas na amiloidose por transtiretina, né? Em especial transtiretina mutante, e são drogas que já demonstraram na cardiomiopatia por transtiretina, amiloidótica por transtiretina, benefício na evolução dessa cardiomiopatia, né?
Obviamente o escopo da aula não é esse, mas é muito importante a gente saber, né, que existem já implicações terapêuticas também na amiloidose. E obviamente em indivíduos que são familiares, né, em indivíduos pré-sintomáticos, a gente sabe que desde o início da deposição, né, das fibrilas amiloides até o início dos sintomas, passa-se um tempo razoavelmente longo, né? E com o teste genético em familiares que ainda não tiveram sintoma, existem vantagens, né? Que é um monitoramento clínico dirigido até os primeiros sinais da doença, né? Pode-se fazer um início precoce do tratamento, né? Então, muitos indivíduos começam a ter já algum sintoma, mesmo, por exemplo, o sintoma pode ser até neurológico, uma polineuropatia inicial. Se ele não tiver já esse diagnóstico traçado, ele pode realmente deixar essa doença progredir por mais tempo. Então é muito importante que o tratamento seja precoce nos indivíduos sintomáticos, né? E, obviamente existe sempre o auxílio nas decisões sobre planejamento familiar. Obviamente isso não é sempre feito, quer dizer, nem todo familiar quer fazer e a gente entende, eu acho que é compreensível, existe um estresse emocional, porque a doença é uma doença que pode ser devastadora, né? Então, muitos indivíduos familiares não querem saber se eles herdaram ou não, né? Até porque nem todos os indivíduos que herdaram vão de fato ter a doença. Então, conviver com esse rótulo também não é fácil. Então, existe aí, obviamente, todo esse campo, né? A ser discutido sobre se fazer ou não, embora a utilidade, a princípio, seja maior em se fazer realmente o diagnóstico nos familiares. Bom, algumas palavras sobre a não compactação, né, ventricular esquerdo ou ventrículo esquerdo não compactado. Essa é uma doença mais recente dentro da cardiologia e mais ainda dentro da genética. É uma doença extremamente misteriosa e difícil de diagnosticar, porque existe uma heterogeneidade muito ampla nessa doença, né? Desde indivíduos que têm, enfim, trabeculações no ventrículo de uma origem benigna, né, até realmente uma doença extremamente maligna, né? Então, ela é caracterizada por trabeculações proeminentes, a gente vê aqui nessa peça, né, nesse coração aqui, fruto de autópsia, trabeculações com recessos importantes entre essas trabeculações, né? E aqui o anátomo patológico mostrando, né, esses grandes recessos entre as trabeculações, né? Isso por causa de uma não compactação, né? Existe na embriogênese uma compactação do ventrículo esquerdo, né, enfim, do miocárdio ventricular esquerdo ao longo da embriogênese e o problema é justamente essa falha, né, nessa compactação, e aí ficam duas camadas distintas no miocárdio, uma compactada e uma não compactada. O quadro clínico é muito variável, né, desde ausência de sintomas até, obviamente, tromboembolismo, em função dos coágulos que se formam nesses recessos, insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita cardíaca, né? Em geral, é uma doença monogênica com várias formas de herança, né? Desde a autossômica dominante, até, por exemplo, ligada ao X, né? A penetrância é reduzida, né? E a expressão clínica, como eu falei, é muito variável. Apenas 20 a 30% dos indivíduos que têm um quadro compatível com o ventrículo esquerdo não compactado tem, de fato, uma variante identificada. Então, realmente, o diagnóstico genético, ele é relativamente baixo, né? Genes sarcoméricos também podem estar envolvidos, como eu falei lá no início, menos frequentemente em genes do disco Z, citoesqueleto e mitocondriais. Né? Aqui um trabalho, né, que reuniu 327 indivíduos não relacionados, né, com quadro de cardiomiopatia não compactada, né, lá na Holanda, e eles dividiram esses indivíduos em 3 grupos, naqueles que tinham mutação identificada, naqueles que não tinham, mas tinham um histórico familiar, e naqueles casos que eram completamente esporádicos, né? Dentro da forma genética, né, naqueles em que foi identificada uma mutação, as mutações em genes sarcoméricos foram as mais frequentes, né, MYH7 e MYBPC3, que são os genes mais implicados na hipertrófica, e TPN. Então, foram ali
os genes implicados em 70% dos casos genéticos, né? Existe, obviamente, existem implicações prognósticas, né, dentro desse achado genético, né? Se você acha existe um risco maior de disfunção sistólica, né, do ventrículo esquerdo, ou seja, progressão para insuficiência cardíaca naqueles indivíduos com presença de mutação em relação às outras formas, né? Então, o diagnóstico é importante, o diagnóstico genético para se confirmar, obviamente a ausência não vai descartar que aquele paciente tenha não compactação ventricular esquerda, mas uma vez haja a confirmação, é importante também do ponto de vista prognóstico para esse indivíduo, né? Bom, em relação às canalopatias, né, vou falar um pouquinho das canalopatias, são derivadas de mutações nos genes relacionados aos canais iônicos cardíacos, né? Então, essas mutações, na verdade, levam a alterações de proteínas relacionadas ou à função ou à estrutura de canais iônicos, sendo sódio, potássio e cálcio os mais comuns, né? Obviamente, isso pode alterar a passagem da corrente elétrica no coração, levar a algumas arritmias graves, inclusive morte súbita, né? Aqui o quadro clínico, que é caracterizado na maioria das vezes por síncopes, taquicardia ventricular, morte súbita. Existe uma história familiar de morte súbita frequente, né, e nenhuma alteração estrutural no coração, né? Então, aqui as 4, né, canalopatias mais importantes: a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica e a síndrome do QT curto, que é realmente mais rara, né? Então, aqui vocês veem a síndrome de Brugada, caracterizada muitas vezes por síncopes recorrentes, taquicardia ventricular polimórfica, e pode cursar como primeiro sintoma com uma parada cardíaca por fibrilação ventricular, né? Existe frequentemente uma história de morte súbita na família e existe uma alteração muito típica no eletrocardiograma, que é esse supradesnivelamento aqui, em derivações direitas, V1 e V2 principalmente. O gene mais comum, comumente implicado, né, é realmente o gene SCN5A, né, responsável por 30% dos casos. Na síndrome do QT longo, né, existe um quadro clínico de síncope, taquicardia ventricular, geralmente a torsade Poin, né, que é uma taquicardia ventricular característica na cardiologia, associada a um prolongamento de QT, do intervalo QT, como a gente vê aqui. Em 75% dos casos, estão envolvidos 3 genes principais: o KCNQ1, que é responsável pela síndrome do QT longo tipo 1, KCNH2 do tipo 2 e SCN5A pela síndrome do QT longo tipo 3. Então, os 2 primeiros são envolvidos com o canal de potássio e o SCN5A canal de sódio, né? A taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica é uma taquicardia ventricular induzida por exercício, né, em um coração normal e aqui sem uma alteração no eletrobasal, né? Então, diferentemente da síndrome do QT longo, aqui pode haver uma taquicardia ventricular induzida por esforço, mas com um eletrobasal normal, ou seja, não tem um QT longo no eletrobasal, né? Aqui, essa taquicardia, que é uma taquicardia polimórfica, né, catecolaminérgica, porque é induzida por esforço, por isso que ela é chamada assim, né? E ela é bidirecional, vocês veem o QRS para baixo, o QRS para cima, então ela assume diferentes direções aí. Em 60% dos casos, né, as mutações estão no gene da rianodina cardíaca, que é o RIR2, ou no CASQ2, né? E a síndrome do QT curto, ela é mais rara também, envolvendo canais de potássio. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, que a síndrome do QT longo realmente é aquela doença cardíaca em que a genética faz total diferença. Existe uma interação muito grande entre o genótipo e o fenótipo na síndrome do QT longo, com implicações prognósticas importantes e também no manejo, né? Aqui só para mostrar para vocês que obviamente, quando não existe aquele quadro clássico, né, de síncope sob estresse, né, porque tipicamente
A síndrome do QT longo, quer dizer, a arritmia no QT longo, ela é desencadeada por um esforço, algum tipo de estresse, né? E isso associado a um prolongamento do QT, né, do intervalo QT no eletrocardiograma, né? Mas nem sempre isso é tão óbvio assim para se fazer o diagnóstico. Existe esse score de Schwartz, que é feito com pontos, né? Então, quanto maior a pontuação, acima de 3,5, né, por exemplo, alta probabilidade de que haja essa síndrome do QT longo, né? Como eu falei, a síndrome do QT longo, então, tem uma relação genótipo-fenótipo muito forte, né? Então, isso, a experiência, que é o conhecimento em relação à importância do genótipo em relação ao fenótipo se acumulou ao longo dos anos. Hoje nós sabemos, né, que saber o genótipo exato, se a síndrome do QT longo causada pelo KCNQ1, né, ou tipo 2 ou tipo 3, tem muita importância, por exemplo, em relação a triggers, né, quais os gatilhos mais envolvidos em cada um desses tipos, né. Então, aqui sabemos que a tipo 1, ela é desencadeada, né, a arritmia, a alimentação, mas o exercício de uma forma geral, e a tipo 2 e a tipo 3, né, muito menos por exercício, mas, por exemplo, por estímulos emocionais ou despertar súbito por barulhos, né? Então, isso daqui também é importante, por exemplo, para você discutido com os portadores de mutação. Vejam também as diferenças prognósticas, né? Então, aqui a Lange-Nielsen, que é uma forma recessiva, né, com um prognóstico muito pior do que, por exemplo, outras formas de síndrome do QT longo. Então, também informações prognósticas. Também existem informações terapêuticas, como, por exemplo, a melhor resposta ao beta-bloqueador, né? A resposta é pior, por exemplo, na síndrome do QT longo tipo 3 do que nas outras duas, né? A cascata genética é fundamental. A penetrância é baixa, com muita frequência, e, portanto, o indivíduo familiar portador daquela mutação pode ter um QT normal ao eletro, né? Então, se você não faz o teste, né, sabe que tem um indivíduo afetado, por exemplo, o pai, né, e os filhos ainda não têm QT aumentado, você pode simplesmente não tratar esses filhos porque eles têm um QT normal, mas eles podem já ter mutação, né? Eles podem, por exemplo, esses indivíduos podem não ser conscientizados em relação a estímulos, né? Que podem ser causadores de arritmias graves. Então, é muito importante a cascata genética, né, na síndrome do QT longo. No caso da TVPC, que é a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, como eu já comentei, né? O quadro de síncope, convulsão ou morte súbita no esforço, coração estruturalmente normal, o eletro é normal no repouso, né? O diagnóstico é feito quando existe uma taquicardia ventricular bidirecional no esforço, mas esse é um critério, embora muito específico, muito pouco sensível. Então, o diagnóstico genético pode ser bastante interessante, né, no caso o índice, e principalmente identificação dos familiares, porque os familiares aqui também podem ser tratados, mesmo que não tenham tido nenhum quadro clínico ainda, né? Então, eles têm um genótipo positivo, eles já podem receber, por exemplo, beta-bloqueador para tratamento, né? E aqui, como eu já tinha falado, 50% a 60% das mutações são nos genes, no gene da rianodina cardíaca, o RIR2, principalmente, né? Síndrome de Brugada é também uma síndrome bastante conhecida de todos. Ela é diagnosticada na presença desse supradesnivelamento aqui, né? Que é um supra tipo 1, né? Que é a única alteração realmente diagnóstica de Brugada, né? Que pode ser encontrada espontaneamente ou após a administração de algum bloqueador de canal de sódio, né? Isso, e essa alteração deve ser encontrada em pelo menos uma das derivações precordiais direitas, V1 ou V2, né? Em geral, mutações no gene SCN5A, como eu já comentei, mas muitos indivíduos não vão ter uma variante genética identificada, né? Aqui gostaria só de mencionar um caso brevemente para vocês, né? Um caso
que a gente fez o diagnóstico genético no Fleury, né? Um adolescente de 16 anos que apresentou um mal-estar na escola, né? Um mal-estar pouco característico, né? Não foi exatamente uma síncope, mas ele fez um eletro que mostrava aqui uma alteração talvez um pouco sugestiva de Brugada, né? Vejam que não era uma alteração muito marcante, mas parecia realmente uma alteração do tipo 1, um supra, aqui uma elevação aqui do segmento ST, seguida de uma onda T, né? E aqui foi interessante porque foi feito o diagnóstico genético desse indivíduo, confirmando que se tratava de um Brugada mesmo, né? Então vejam aqui o gene SCN5A e uma mutação considerada patogênica, né? Então esse indivíduo, esse adolescente, foi então submetido a um estudo eletrofisiológico que induziu realmente fibrilação ventricular no terceiro estímulo. Então esse indivíduo, a partir de um quadro clínico não muito característico, né? Ele tinha uma alteração no eletro, que era uma alteração que sugeria muito, mas que também suscitava alguma dúvida, mas o teste genético fechou, acabou de fechar e confirmar o diagnóstico, e daí sim o estudo eletrofisiológico foi positivo para uma arritmia ventricular grave, e o indivíduo foi submetido a um implante de CDI, né, de cardiodesfibrilador. Bom, em relação às dislipidemias genéticas, vou falar algumas palavrinhas sobre a hipercolesterolemia familiar, que talvez seja das dislipidemias genéticas aquela com a maior importância da genética em relação à condução terapêutica, né? Não só do caso índice, mas também dos familiares, né? O que acontece na hipercolesterolemia familiar, na verdade, é a presença, né, de mutações, de variantes patogênicas em genes que são envolvidos com o clearance do LDL, né, a captação das partículas de LDL do sangue, né? Então, se existe um defeito nessas proteínas lá no fígado que captam as partículas de LDL, obviamente elas não vão ser adequadamente captadas, vão sobrar na circulação e vão elevar o LDL colesterol, gerando aí o maior risco de aterosclerose e de doenças cardiovasculares, né? Então, essa é a fisiopatologia. As principais causas moleculares de hipercolesterolemia familiar são mutações, né, no gene do receptor de LDL, que leva, portanto, a defeitos no receptor de LDL. Essa, sem dúvida nenhuma, é a causa mais frequente, em geral, em cerca de 90% ou mais dos casos, né? Mas existem outras causas envolvidas, como, por exemplo, mutações no gene da PCSK9, mutações no gene da ApoB e mutações também no gene da LDLR-AP1. Em todos esses cenários, com todos esses genes, as mutações são autossômicas dominantes, o quadro é autossômico dominante, com exceção aqui dessa forma causada por mutações nesse gene, que realmente é um quadro recessivo, né? E, portanto, muito grave, parecido com a forma homozigótica, né? Existe uma interação, obviamente, entre o genótipo e o fenótipo dentro da hipercolesterolemia familiar. Não vou falar especificamente de mutações, mas da presença da mutação, né? Sendo em um alelo ou em dois, obviamente existe uma gradação da intensidade da hipercolesterolemia, se a forma é heterozigótica ou homozigótica, e também a intensidade da hipercolesterolemia, se o gene é o gene do LDLR ou outros genes. Geralmente, o gene mais frequentemente implicado é aquele que produz as alterações mais fortes, né, na hipercolesterolemia. Então vejam aqui, né, obviamente as formas homozigóticas são as mais graves, levando a hipercolesterolemias mais fortes e também um risco maior de doença coronária, né? Quando a mutação é nula, né, ela promove a ausência do receptor, ela é muito mais grave do que, por exemplo, se ela é defectiva, né? Então, dentro do grupo de homozigóticas, as mutações nulas são mais fortes do que, por exemplo, as defectivas, né? Dentro das heterozigóticas, isso também acontece, né?
E como eu falei para vocês, o gene LDLR, quando é o mutado, é o responsável, também produz quadros mais graves do que mutações nos genes da PCSK9 e da ApoB, por exemplo. Então, existe essa interação entre o genótipo e o fenótipo. Os benefícios do teste genético são muito claros na hipercolesterolemia familiar. Então, já foi comprovado esse benefício, né? Também do ponto de vista financeiro, né, para os sistemas públicos de saúde. Se você identifica a genética, né, desses pacientes, se identifica esses casos geneticamente e também os familiares dos casos índices, você vai tratar precocemente todos eles, e isso vai diminuir muito a chance de doença no futuro, né? Então, realmente é absolutamente custo-efetiva a realização do teste genético na hipercolesterolemia familiar, e a cascata genética, a identificação dos familiares, também é altamente custo-efetiva, né? Então, os benefícios são observados não apenas no contexto individual, em que o indivíduo é tratado geralmente mais precocemente e mais agressivamente, com o aumento da aderência à medicação, já que é uma medicação, né, as estatinas, o ezetimibe são medicações que têm que ser tomadas cronicamente. Então, saber que é uma hipercolesterolemia familiar de origem genética aumenta a aderência também à medicação. E no contexto familiar, obviamente, os indivíduos são precocemente identificados como portadores e são tratados precocemente. Inclusive, crianças podem ser tratadas com estatina, né? Crianças são tratadas desde cedo, então não se espera que esse indivíduo fique mais velho, então, para que seja tratado, né? Então, aqui só para demonstrar para vocês o risco maior da presença de mutação, mesmo em indivíduos com hipercolesterolemia, né? Aqui, ó, o LDL colesterol maior do que 190, aqueles sem mutação têm um risco aumentado, aqui em 6 vezes, em relação a indivíduos sem hipercolesterolemia, mas naqueles que têm hipercolesterolemia e mutação, o risco é 22 vezes maior. Então, realmente, aqueles que têm a hipercolesterolemia e a presença da mutação têm um risco maior do que aqueles sem mutação, né? E, obviamente, na cascata familiar, né? Essa é a nossa cascata lá no Instituto do Coração, no programa de rastreamento Hipercol Brasil, né? Inicialmente tínhamos como critério de entrada para a genotipagem dos indivíduos um LDL colesterol maior ou igual a 210, né? Esse era um critério um pouco leve, então aqui um pouco menos do que um terço, na verdade, dos indivíduos tinham alteração patogênica, né? Mas quando você expande para a família, né, você utiliza realmente o diagnóstico genético dos familiares, como é uma doença autossômica dominante, metade mais ou menos dos familiares vai ter, metade dos familiares então já vai fazer acompanhamento e metade já vai então fazer tratamento. Então o tratamento é muito mais precoce e pode realmente salvar vidas e evitar eventos cardiovasculares futuros, né? Então, quais são as recomendações de se fazer teste genético? Quando é que a gente faz o teste genético na suspeita de HF, né? Então, ele deve ser oferecido para aqueles indivíduos que tenham forte suspeita clínica de HF, que são crianças com LDL colesterol maior ou igual a 160, na ausência de causas secundárias, obviamente, ou adultos com um valor maior ou igual a 190, também sem causa secundária, e com pelo menos um parente de primeiro grau com LDL colesterol alto ou com doença coronária prematura, né? Naqueles indivíduos que não têm história familiar prematura, né, de doença coronária ou de hipercolesterolemia, também são válidos valores de LDL colesterol, mas aí no caso são mais altos. Então, crianças com mais de 190, adultos com mais de 250 de LDL colesterol se beneficiam do teste genético, né? Bom, lembrar que quando o teste genético é negativo e o indivíduo tem uma suspeita muito forte, existem também, no caso das dislipidemias, né, no caso da hipercolesterolemia, algumas fenocópias que também são genéticas, né? Então eu gostaria de citar para vocês uma fenocópia que não deve ser desprezada, que é chamada de citosterolemia. Acho que é muito importante que os genes da citosterolemia, que são o ABCG5 e ABCG8, sejam incluídos no painel de hipercolesterolemia familiar, né?
Então, gostaria aqui de citar para vocês um caso, né, nosso do INCOR, bem brevemente, a gente está acabando a aula. É um paciente de 21 anos, né, que nos procurou no INCOR, já com diagnóstico fechado de hipercolesterolemia familiar, referia diagnóstico aos 5 anos de idade, após aparecimento de xantomas em cotovelos e joelhos, né. Ele se apresentava assintomático quando veio a nós, tinha um sopro sistólico no foco mitral e já fazia tratamento com ezetimibe 10 miligramas, né, que é um inibidor da absorção do colesterol no intestino, e a atorvastatina, né. E tinha um irmão que tinha apresentado um infarto aos 33 anos, quer dizer, realmente uma suspeita de uma doença coronária de causa monogênica nessa família, né? Os pais ígidos, os pais primos, né? E vejam que esse indivíduo, ele, quando veio a nós, tinha um LDL colesterol não tão alto, de 156, mas já sob tratamento intensivo, né? Mas vejam que interessante, ao longo do tempo, ele talvez por não fazer uma dieta adequada, não tomar as medicações direito, começou a ter uma elevação muito importante, né? Vejam aqui, esse LDL colesterol chegou a 348, realmente compatível com uma doença, né, hipercolesterolêmica monogênica, né? Mas, enfim, e esse paciente também teve uma piora clínica, né? Em janeiro desse ano, ele começou a apresentar dor pré-cordial, isso aos 20 e poucos anos, né? Dor pré-cordial em queimação a esforços, né? Foi, então, identificada uma doença obstrutiva grave na coronária direita, né? Vejam aqui, uma estenose crítica da coronária direita, aqui também na ventricular posterior, e aqui esse indivíduo foi submetido, então, à angioplastia, né, com colocação de 2 stents, aqui no ósseo da coronária direita e aqui na ventricular posterior, né. Quando foi feito o teste genético desse indivíduo, né, para nossa surpresa, ele veio com um teste genético negativo, né, para os genes LDLR, ApoB, PCSK9, LDLR, AP1, que são aqueles genes classicamente implicados na HF, né? E esse foi o nosso primeiro caso de citosterolemia, né? Foi quando nós incluímos, pelo menos lá no INCOR, nós já incluímos desde o início, a genotipagem para BCG5 e a BCG8, né? Então esse indivíduo tinha uma variante patogênica no gene da BCG8, que é então implicado na citosterolemia, que é uma doença um pouco diferente, é uma doença, na verdade, de uma absorção inadequada lá, das gorduras no intestino, né? E uma excreção inadequada dessas gorduras, principalmente gorduras vegetais, né? Ésteres de colesterol vegetais. Esteróis de plantas. Aqui o heredograma, né, dessa família, vejam aqui o nosso caso o índice, né, o irmão dele, aquele que foi infartado aos 33 anos, todos os demais são heterozigotos e não têm doença. E aqui só para ilustrar para vocês o caso índice e o irmão com altos níveis de campesterol e citosterol, né, que são ésteres de plantas, né, que nós não detectamos, né, em exames convencionais de laboratório, né? Então você precisa ter um alto índice de suspeição, fazer o diagnóstico genético, né, que é a única maneira, ou você faz essa dosagem em um laboratório de pesquisa, né? E qual a importância de saber disso? O manejo terapêutico também é diferente, né? Aqui o objetivo, né, é obviamente reduzir ao máximo os níveis desses fitosteróis, esses esteróis de planta, e também reduzir o colesterol, para que haja redução de xantomas e prevenção da doença aterosclerótica. Indivíduos que são tratados desde pequenos de forma adequada podem não apresentar qualquer doença cardiovascular no futuro. E aqui a base terapêutica, ela é diferente, a dieta, inclusive, é diferente, né? E o inibidor de absorção intestinal, o ezetimibe, é a primeira escolha, quer dizer, você tem que diminuir a absorção intestinal de ésteres de planta e de colesterol. Então aqui, olhem como a dieta é diferente, evitar alimentos ricos em esteróis de planta, óleos vegetais, germe de trigo, nozes, sementes, abacate, quer dizer, tudo aquilo que você poderia eventualmente recomendar para qualquer indivíduo por serem alimentos saudáveis, né?
Então, aqui você pode reduzir os fitosteróis em 30% já, né? E veja esse indivíduo, depois do evento cardiológico que ele teve, daquela angina, que na verdade depois ele até teve um novo evento, que foi um infarto. Vejam agora, né, o último valor de LDL colesterol desse indivíduo quando ele fez o tratamento adequado, né, 93. Então, essa redução importante, ela não acontece numa hipercolesterolemia familiar homozigótica, né, que seria o diagnóstico diferencial desse caso. Mas numa citoesterolemia, ela pode acontecer, essa diferença no LDL colesterol. Bom, e finalmente, algumas palavrinhas sobre as aortopatias genéticas, né? Eu citaria como a principal realmente a síndrome de Marfan, que, como todos conhecem, é realmente caracterizada por alterações, né, oculares, alterações esqueléticas e também cardíacas e da aorta, né? Então, aqui, um indivíduo com alterações oculares, alterações esqueléticas, como pectus carinatum, pectus excavatum, enfim, todas essas alterações que já são conhecidas no Marfan. Aqui, algumas manifestações cardiovasculares clássicas da síndrome de Marfan, como a dilatação da raiz da aorta, dissecção da aorta, né? E qual a importância de você fazer o diagnóstico? Obviamente, a confirmação do diagnóstico ela é importante, né? Não só para você diferenciar Marfan de aortopatias também genéticas, né? Mas para você também, enfim, fazer o diagnóstico e diferenciar a Marfan de talvez outras aortopatias poligênicas que não sejam necessariamente monogênicas, né? E a diferenciação de Marfan com outras aortopatias genéticas, como Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, né, que são também aortopatias importantes que se caracterizam por aneurismas e mesmo dissecções de aorta precoces, né? No manejo terapêutico. Então, assim, existem nuances terapêuticas que dependem do diagnóstico preciso, né? Vejam aqui no Marfan, né? Quando você sabe que é Marfan e o indivíduo tem um aneurisma de aorta torácica, né? O reparo cirúrgico, né? Ele deve acontecer quando, por exemplo, essa dilatação alcança 5 centímetros, né? Ou até menos. No caso da Loeys-Dietz, isso pode ser com uma dilatação ainda menor, né? No caso da Ehlers-Danlos, o reparo cirúrgico é muito complicado porque o tecido é friável. Então, existem várias nuances que vão determinar, muitas vezes, diferenças no reparo, né, cirúrgico desses aneurismas, na busca também de manifestações extracardíacas, né, nos familiares, por exemplo, que tiverem a mutação. Todas essas manifestações possíveis de acontecer, elas têm que ser acompanhadas precocemente, mesmo antes dos sintomas, né? Então, para finalizar, gostaria de dizer, né, que são várias as doenças cardíacas hereditárias, né? O teste genético ele tem uma implicação, né, que pode ser terapêutica, prognóstica, enfim, no manejo desses indivíduos e também dos seus familiares. Esses efeitos eles variam de condição para condição, são mais importantes em algumas condições do que em outras, mas em geral existe uma aplicabilidade clínica de se saber que aquela determinada condição cardíaca é genética ou não, né? Então, eu gostaria de concluir que o teste genético ele é informativo e útil no manejo clínico dessas diversas condições, né? Principalmente cardiomiopatias, canalopatias, dissecções aórticas, torácicas e aneurismas, e também na hipercolesterolemia familiar. Como eu disse, algumas condições vão se beneficiar mais do que outras, por exemplo, na diferenciação da cardiomiopatia hipertrófica e das fenocópias, cardiomiopatias dilatadas principalmente por LMNA ou SCN5A, amiloidose por TTR, dentre as cardiomiopatias restritivas, cardiomiopatia arritmogênica, como eu falei para vocês, é parte do diagnóstico, o diagnóstico genético.
dentre as canalopatias, principalmente na síndrome do QT longo e também na taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, em que existe já uma implicação na terapêutica mesmo de familiares. Obviamente no diagnóstico de Marfan e de outras aortopatias, e na hipercolesterolemia familiar também para o caso índice, para os familiares e também na diferenciação de fenocópios, né? Geralmente, quando existe a identificação da variante patogênica ou provavelmente patogênica, no caso índice, como eu falei, para a grande maioria dessas condições cardíacas deve ser feita a pesquisa de mutação nos familiares. E em relação às condições poligênicas, a utilidade, a aplicabilidade dos testes genéticos ainda precisa ser amadurecida, ainda precisam ser definidas, né? E é isso. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Eu peço desculpas pela aula longa, mas é uma aula muito vasta. Realmente são muitas as condições cardíacas que podem se beneficiar do teste. E é isso, Larissa. Não sei se hoje, eu sei que já está um pouco avançada a hora, eu não sei se tem alguma pergunta específica ou a gente pode fechar. O que que você me sugere? Bom, por enquanto, ninguém encaminhou perguntas. Primeiro, eu queria agradecer pela aula, uma excelente visão de como a cardiogenética evoluiu ao longo desses últimos anos e o que a gente tem para fazer e que eu acredito que a maioria dos lugares ainda não está sedimentado esse conhecimento e essas ações, né? Porque não é só um conhecimento teórico, a gente já tem muita coisa para fazer aí na prática, né? E isso é incrível, assim. Eu tenho uma dúvida, enquanto ninguém se colocar aqui para pergunta, se quiser pode já mandar aqui no site ou abrir o microfone depois. Mas eu queria saber se tem alguma relação entre alguma dessas condições genéticas e cardiomiopatia, em relação à cardiomiopatia e infecções virais como um fator desencadeador, assim. Particularmente, eu atendi um paciente que tinha uma história de ter um diagnóstico de uma cardiomiopatia muito precoce, muito grave, e com história familiar, né? Então, assim, tem o componente familiar, e que a descoberta foi durante uma infecção viral. Então, Larissa, essa é uma ótima pergunta. Realmente, assim, como eu falei lá naquele slide, né, das exposições, né, que podem fazer uma cardiomiopatia aflorar, isso inclui as infecções virais, né? Então, muitas das miocardites, né, que, na nossa opinião, lá no passado eram puras, eram as causas únicas naquele contexto, na verdade, elas acabam se associando àquele background genético do indivíduo e fazendo aflorar uma cardiomiopatia muito grave, né? Porque imagine se toda infecção viral, né, ou muitas infecções virais gerassem uma cardiomiopatia, né? A gente teria, assim, uma população completamente repleta de cardiopatas e, graças a Deus, isso não é verdade. Isso por quê? Porque, na verdade, não que seja sempre necessária, mas a grande maioria das miocardites virais, das cardiomiopatias que se desenvolvem após uma infecção viral, elas têm, na verdade, um background genético que propicia aquilo, né? Então, é verdade isso daí. E eu acho que você, inclusive, saber que o indivíduo, né, por exemplo, um familiar de um indivíduo que tem uma cardiomiopatia dilatada, por exemplo, definida geneticamente, é importante que o familiar saiba, porque ele é mais suscetível, mesmo que ele não tenha nada ainda, ele é mais suscetível a desenvolver cardiomiopatias consequentes a alguns triggers, como, por exemplo, a infecção viral, né? Então, bom, Larissa, eu não sei se eu posso ajudar em mais alguma. Talvez tenha sido também muito longa, né? Eu acho que talvez já falei muito. Longa, né? Eu acho que talvez já falei muito.